Tudo bom, pessoal? Gravando aqui mais um vídeo para vocês, o segundo vídeo do ano. Mais uma vez quero pedir para que todo mundo que gosta desse vídeo curte, compartilhe com seus amigos no grupo do WhatsApp, né, que você participa, dos profissionais da área de meio ambiente, né, do grupo do WhatsApp da família e assim por diante. Mas todo mundo tem que estar informado porque a informação, né, ela muda a vida das pessoas, tá? E também pedir, claro, né, para se inscrever no canal, ativar ali o sininho de notificações do YouTube, porque assim nos motiva a fazer novos vídeos e também você fica informado com as nossas atualizações, tá certo? Então vamos para o tema de hoje, que é super importante. Então o tema de hoje, pessoal, é APP, Área de Preservação Permanente, tá? Muita gente confunde, mas já vou dizer de cara para vocês que APP, Área de Preservação Permanente, não é o mesmo que Unidade de Conservação, de Proteção Integral ou de Uso Sustentável. Porque já passei por isso, onde profissionais de meio ambiente, dentro de alguns órgãos ambientais, confundiram isso e usaram inclusive legislação, tá, da área de unidade de conservação para querer justificar ações dentro de áreas de APP. Acontece, infelizmente, mas não é o correto, porque a área de APP é uma coisa, que é área de preservação permanente, e unidade de conservação é outra coisa, tá? A grosso modo falando, as duas têm a intenção de preservar e conservar o meio ambiente, né? A biodiversidade e assim por diante, mas são coisas distintas dentro do processo e ordenamento jurídico brasileiro, tá? Então eu estou aqui com uma parte, né, um resquício, digamos assim, uma pequena parte do nosso Código Florestal Brasileiro, que é a Lei 12.651 de 2012. Tá? Ela revogou o antigo Código Florestal Brasileiro, que, se eu não estou enganado, era de 1965. Tá? Esse código, então, novo, ele vem para dispor sobre a proteção da vegetação nativa brasileira, né? E veio trazer algumas alterações em outras leis e assim por diante. Tá? Eu vou só aqui pontuar para vocês alguns conceitos sobre área de preservação permanente, para que você tenha claro o que é uma área de preservação permanente. Então, no artigo 1º da Lei 12.651 de 2012, que é o nosso Código Florestal Brasileiro, ele diz o seguinte, que esta lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação de áreas de preservação permanente, áreas de reserva legal, de exploração florestal e suprimento de matérias-primas florestais, controle de origem florestal e controle de preservação de incêndios florestais, prevê instrumentos econômicos e financeiros para alcance de seus objetivos. Então vamos lá, ele vai falar de área de preservação permanente, de APP, ele vai falar de área de reserva legal, vai falar de proteção vegetal das áreas de preservação permanente, no caso de matéria florestal, matéria-prima florestal. Então por isso que ele é o Código Florestal Brasileiro, vai falar de floresta, né? De preservação da nossa flora, né? Principalmente da nossa flora nativa. Tá? Esse é o artigo 1º que você tem que ler essa lei por inteiro para que você consiga compreender a estrutura, né? Principalmente da gestão florestal brasileira, que existe, que é o Sistema de Gestão Florestal Brasileira, que recentemente, inclusive, foi empossado um novo chefe da gestão florestal brasileira, agora no novo governo. Partindo então para o que é uma área de APP, então, lá no inciso 1º do artigo 3º desta lei, da Lei 12.651 de 2012, ele vai definir o que é uma área de preservação permanente. Então vamos lá, é uma área protegida, coberta e não por vegetação ou não por vegetação nativa. Então, ou seja, não necessariamente essa área de preservação permanente ela tem que ter uma vegetação nativa, porque ali é clara, coberta ou não por vegetação nativa. Tá? Então a gente tem que ter a leitura específica da lei e interpretar com a função ambiental de preservar os recursos hídricos. Vejam que é o primeiro item que a lei coloca, porque essa lei foi criada por vários agentes, vários atores no momento da construção desse código. Então nós tínhamos o pessoal da famosa bancada ruralista, que hoje está muito em alta nessa discussão a nível nacional, nós tínhamos a área dos ambientalistas, dos profissionais técnicos, dos conselhos de classe, então muitos atores ajudaram a construir. E não é à toa que eles colocaram que é a preservação dos recursos hídricos, tá? Porque a área de APP é imprescindível para que a gente tenha água. E não é aquela água da nossa torneira que a gente bebe lá, tratada lá pela sua companhia de tratamento de água, tá? É aquela água lá nos mananciais, lá nos cursos de água, no rio que passa na nossa cidade, na lagoa natural ou até mesmo artificial que está lá no seu território onde você mora, tá? É todo um conjunto de recursos hídricos, os lençóis freáticos, né, os cursos de águas superficiais, que seriam, no caso, os cursos, né, os córregos, as nascentes, as lagoas naturais artificiais,
tudo isso. Para que a gente tenha hoje recurso hídrico no Brasil ou no mundo inteiro, a gente tem que ter vegetação. Eu não vou entrar aqui muito a fundo nas questões propriamente dita biológicas, os ciclos biogeoquímicos, para falar de recurso hídrico de água, mas é de extrema importância a gente ter vegetação, tá? Principalmente ao redor dos cursos de água, porque é eles que vão garantir a existência a longo prazo desse bem tão precioso para a nossa vida, porque sem ele nós não vivemos, né, Michael? Então, nós não temos condição aí de viver sem água. O ser humano vive mais tempo sem comida do que sem água. Então, isso é muito claro, já foi provado cientificamente. Então, não é à toa que esse é o primeiro item. O segundo item é a preservação da paisagem, né? Eu acho que, principalmente aos profissionais de meio ambiente, que geralmente quem é o meu público aqui que eu falo, aos gestores ambientais, nada mais lindo que a gente olhar uma paisagem verde, né? Contemplar uma paisagem verde, né? E assim por diante. A estabilidade geológica. Muita gente não para analisar que quando eu desmato uma floresta, quando eu arranco uma floresta do seu local, ou principalmente ao lado de um curso de água, o escoamento superficial que existe, né, ou seja, o escoamento da água por cima da terra que existe quando tem uma floresta, quando tem mata e quando não tem mata é muitas vezes maior, tá? E a velocidade e a quantidade, né, que isso passa por cima dessa área desmatada, vai o que? Vai causar o assoreamento, vai causar o que? O escoamento superficial vai aumentar a carga de detritos, de matéria orgânica, ou seja, de solo, que vai junto nesse escoamento. Isso vai para dentro dos rios, causa um grande impacto ambiental na biota, ou seja, né, no ecossistema aquático, seja dos rios, dos lagos, seja do mar e assim por diante, né, dos ecossistemas costeiros. Então a gente tem que preservar, né, as áreas de APP, ou seja, as florestas que estão ao redor, né, ao próximo dos cursos de água, certo? Porque ele vai gerar estabilidade geológica, certo? A biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, ou seja, a biodiversidade a gente já fala de vida, ou seja, todos os animais precisam ter uma área onde ele vai poder buscar o seu alimento, onde ele vai poder se abrigar do que ele sentir medo, né, do que ele sentir acuado. Então ele precisa ter abrigo, ele precisa ter comida, ele precisa ter espaço para ele se locomover, para que ele possa praticar lá no caso a sua desgaste da sua energia e assim por diante. Então a função da área de preservação permanente é criar os famosos corredores ecológicos e assim por diante, né? Proteger o solo, até porque ele vai gerar estabilidade geológica, e assegurar o bem-estar das populações. Muita gente não para pensar nisso, mas hoje, apesar de a gente falar aqui um pouquinho, está falando de área de preservação permanente, né, que vai basicamente falar de áreas preservadas próximas de cursos de água, mas é super importante que a sua cidade, ou seja, o lugar onde você mora, né, os meios urbanizados, tenham um processo, um trabalho de arborização. As árvores diminuem muito a temperatura do ambiente, de 3 a 7 graus centígrados, ou seja, de 3 a 7 graus Celsius, dependendo do tipo de árvore, dependendo da densidade dessa área arborizada e assim por diante. Então é super importante, se engaje de repente num projeto social aí que fala de arborização, que trabalhe com arborização e faça a diferença, inclusive no seu meio urbano onde você mora ali também, tá? Então isso aqui trazer bem-estar às populações, porque vai manter o recurso de água, vai manter a estabilidade geológica, que vai diminuir aí o nível de inundações e aí, consequentemente, vai aumentar a qualidade de vida do ser humano na localidade onde você mora, onde você está inserido, certo? Então isso é o conceito de área de preservação que está previsto no artigo 3º, inciso 2º da Lei 12.651 de 2012, tá? Quero falar para vocês agora como é que a gente delimita, né, essa área de preservação permanente, certo? As faixas marginais de qualquer curso de água natural, perene ou intermitente, excluídos os efêmeros desde a borda da calha do leito regular, com largura mínima D. Então, através desse inciso primeiro aqui, nós vamos definir, então, como é que a gente vai classificar, ou seja, categorizar o que é uma área de APP e o que não é. Então vamos lá, só para você entender, não vou aprofundar muito na lei, porque é muito texto para ler, é muita coisa para se ater na hora de caracterizar uma empresa, se ela está em área de APP, se ela não está, se o empreendimento está ou não está, se a casa está ou não está, e assim consequentemente. Mas vamos lá. Então é o seguinte, qualquer curso de água natural, certo? Então, um rio da sua cidade, por exemplo,
Ele tem que ter uma área de APP. Então tu vai medir da borda da calha do leito regular, ou seja, não é lá em cima onde tu fica olhando o rio lá. Lá não é o leito regular, não é a calha do leito regular. A calha do leito regular é o seguinte, é a borda onde o rio sempre passa. É a parte mais superior da onde o rio sempre está passando. Independente de chuvas ou não, né, de cheias ou baixas, no leito, a calha regular é isso, tá? Então dali você vai medir. E aí na linha A do inciso 1º, ele vai dizer o seguinte, que de 30 metros para cursos de água de menos de 10 metros de largura, então, ou seja, se o curso de água tiver menos de 10 metros da calha da borda da calha do leito regular, ele tem que recuar 30 metros para cada lateral. Então, imagine o seguinte, tu vai pegar, vai passar, né, fazer a medição lá e vai recuar 30 metros de mata e dali em diante tu pode começar a construir, tá? Então, esses 30 metros são para garantir aquilo que a gente já falou agora anterior aqui, no inciso 2º do artigo 3º, para garantir estabilidade geológica, para garantir a biodiversidade, para garantir a preservação dos recursos hídricos, do solo, o bem-estar da população. Então, esses 30 metros servem para isso, porque quanto maior o curso de água, maior vai ser o nível de invasão das terras, quando ele começar a subir, houver uma cheia, uma enchente, né, e assim por diante. Então, a gente tem que ter essa consciência, né, de que esses 30 metros é para isso. Por isso que é muito complicado, sabe, Maicon, as pessoas que têm as suas casas bem próximas, né, da calha do curso de água ali, porque a tendência dessas casas é serem inundadas na primeira cheia que houver. Então, a gente não pode permitir que essas pessoas coloquem as suas casas ali, tá? Eu acho que o poder público aqui tem um papel fundamental no sentido de orientar, né? Primeiramente orientar e depois, claro, tentar ajudar de alguma forma a população que está naquele local para que eles sejam colocados em um local que não seja de risco, que é as famosas áreas de risco que as defesas civis do Brasil todo falam aí né, na televisão, nas propagandas e tudo mais. Essa é uma das classificações de área de risco, tá? Falando em área de APP, esse primeiro item que é alinhado no inciso 1º, ele está falando que vai até a linha E, tá? Que trata de cursos de água de 500 metros, né? Tem curso de água de 600 metros ou mais, que tem que ter 500 metros de recuo. Ou seja, o rio Amazonas é um rio com uma largura gigante, né? É o maior do mundo, se eu não estou enganado, exatamente, porque até onde eu tenho conhecimento é o maior do mundo. Então, para cada lateral do rio Amazonas tem que ter 500 metros de recuo só de APP. Entenderam? Então é super importante, porque quando ele vier a ter a cheia do rio Amazonas, ele vai inundar, acho que até muito mais de 500, mas aqui a lei determina que seja no mínimo 500 de recuo cada lateral, tá? Mas nós temos ainda, pessoal, o recuo dos cursos de água para a área urbana. Então, pessoal, 30 metros em zonas urbanas, ou seja, se o curso de água está em zona urbana, o recuo mínimo é de 30 metros, tá? Não adianta a gente querer colocar um recuo de zona urbana, né, classificar um curso de água mesmo que ele tenha 200 metros de largura, se aqui fala na linha B que é 30 metros. E sabe o que é o pior de tudo? É que algumas cidades estão regulamentando em zonas urbanas que o recuo é de 15 metros. Isso é triste, porque 30 metros já é pouco, tá? Na minha visão. Então, não estou aqui colocando especificamente estudos técnicos em questão. Eu estou apenas dizendo que na minha visão pessoal, né, a visão pessoal do Thiago de Souza, eu acho que é pouco um recuo de 30 metros dentro de uma zona urbana, dentro de uma cidade, para que possa começar a se instalar empreendimentos, casas e assim sucessivamente. Mas a lei federal diz que é 30 metros de recuo em zonas urbanas para a área de preservação permanente ao redor dos cursos de água, certo? Então, espero que tenham gostado, espero que o conteúdo possa ajudar de alguma forma aí a todos, sejam profissionais da área, sejam os leigos no assunto, no tema, né? Não sejam profissionais da área, mas que tenham interesse no tema, para que fique claro. Não podemos confundir zona rural com zona urbana, porque o código deixa claro aqui. Também não podemos confundir a área de APP com unidade de conservação, né? Principalmente do ponto de vista legal da situação toda, né? Dessa questão toda. E oriento a todos, principalmente os profissionais de meio ambiente, que leiam na íntegra a Lei 2.651 de 25 de maio de 2012. Tá? Por hoje é só, agradeço pela atenção de todos aí, curte aí o vídeo, compartilhe para os seus amigos aí, que a gente vai fazer mais vídeos aí sobre outros temas.
tá? E quem quiser solicitar de repente ou indicar outros temas aí nos comentários, fique à vontade. Vou colocar o link aqui da lei no site do Planalto, né, do governo federal, aí para quem quiser ler na íntegra ali. A lei é já atualizada, porque ele sempre procura atualizar, de repente se há outra alteração ou não. E colocar outras informações ali abaixo para vocês, tá ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.